A palavra é Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, conclusão da oitava de Páscoa e domingo da Divina Misericórdia, festa que São João Paulo II instituiu quando da canonização de Santa Faustina Kowalska, religiosa polonesa, sua conterrânea, que viu Jesus naquele formato da imagem de Jesus misericordioso que o próprio Senhor ordenou a ela de mandar que pintasse para difundir a devoção à Divina Misericórdia no mundo inteiro. Então, quando da canonização desta freira polonesa, a 30 de abril do ano 2000, portanto, há quase 26 anos, São João Paulo II quis instituir esta festa e estabeleceu o dia de hoje, segundo domingo da Páscoa, para a festa da Divina Misericórdia. Portanto, com alegria e com entusiasmo de Santa Faustina Kowalska, de São João Paulo II, de Papa Francisco, do Papa Leão XIV, de todos os que celebram a Divina Misericórdia, nós dizemos: Jesus, eu confio em vós. E entregamos, como o Papa fez no ano 2002, confiamos o mundo inteiro à Divina Misericórdia. Santa Faustina Kowalska tinha visto Jesus nesta aparição a 22 de fevereiro de 1931, em Polok, na Polônia, no convento em que ela morava. Pedimos a Santa Faustina Kowalska que cubra a todos os que celebram a misericórdia de Jesus, da sua bênção, do seu auxílio intercessor, como também do grande São João Paulo II, que promoveu o dia de hoje para esta festa litúrgica, mas, sobretudo, ao coração misericordioso de Jesus, nos dirigimos hoje lhe pedindo que nos dê a graça de acreditar sem tê-lo visto, de dizer como São Tomé hoje, meu Senhor e meu Deus, de viver em comunhão fraterna, na escuta dos apóstolos, na partilha dos bens, na coinonia, na Eucaristia, na oração em comum. Sim, queremos voltar a ser uma igreja que se espelha no retrato que Lucas, na primeira leitura da missa de hoje, nos dá. A todos, bom domingo, da festa da Divina Misericórdia. Hoje, com a igreja toda, nós rezamos dizendo: ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra deste domingo da misericórdia, encontraremos na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 47. O Salmo responsorial, Salmo 117, com 3 estrofes e o refrão entre elas: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 9. E o Evangelho é o de São João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Este programa quer ser uma respiração do discípulo missionário que ouve o Senhor, ouve sua palavra, a palavra Jesus Cristo, se deixa ocupar e dirigir, iluminar por ela, para dar testemunho de Cristo onde quer que vá e esteja. A todos, então, bom domingo da misericórdia, com uma santa expressão durante a semana,
da riqueza da palavra que ouve conosco neste programa. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todos, todo o povo. E cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos e também no capítulo 4 do mesmo livro, São Lucas desenha um primeiro momento da igreja, logo no seu começo. É assim a igreja que Lucas observa após Pentecostes, os que haviam se convertido. É uma igreja de pessoas que eram pecadoras, de uma vida oposta ao reino de Deus, a Jesus Cristo, ao Evangelho, aos seus irmãos, que se opunha à vida a que foram chamados pela fé, mas agora se converteram, se deixaram batizar e então entram numa nova realidade, numa nova maneira de viver que se chama igreja, eclesia, a igreja de Jesus Cristo. Estes são os que haviam se convertido. Lucas então desenha o perfil daqueles que se converteram. Como é que eles vivem? Eles vivem de modo perseverante. E perseveram em quê? Em 4 coisas fundamentais. Ouvem o ensinamento dos apóstolos, portanto a palavra de Deus, o testemunho dado por eles, a catequese que eles dão. Segundo, a comunhão fraterna, portanto a koinonia, a comunhão dos bens. Ninguém passa necessidade entre eles. Mais abaixo, Lucas vai explicar como é que isso acontecia. Terceiro, a fractio panis, a fração do pão, a Eucaristia. Celebram a memória do Senhor e partilham também o que comem. E por fim, a oração. Eles são fiéis em rezar, rezam juntos. Vamos repetir? Palavra, comunhão fraterna, Eucaristia e orações são o quarteto de qualidades da comunidade nascente na vida cristã. Que bonito, não é? De que modo isso se dava? Aí Lucas prossegue explicando. Estes que abraçavam a fé viviam unidos, não divididos. Primavam pela unidade. Colocavam tudo em comum. Viviam a koinonia, a comunhão fraterna. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos. Portanto, viviam aquilo que nós experimentamos com a prática decimal, do dízimo, hoje. Diariamente, todos frequentavam o templo, portanto, rezavam, partiam o pão pelas casas, praticavam a caridade para com os pobres e, unidos, segunda vez que o texto
sublinha isso, unidos e não divididos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Comiam, repartiam o que tinham, louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Que bacana! A comunidade cristã era querida, amada. Todos gostavam deste jeito de viver. E a cada dia crescia o número deles, porque o Senhor acrescentava mais pessoas que seriam salvas. Este crescimento não vinha do entusiasmo de cada um, não vinha da genialidade de cada um, não. Era o Senhor que fazia crescer a sua igreja, colocando nela aqueles que seriam salvos. Que bonito! É claro que uma igreja assim não é que se perdure por tanto tempo. Hoje ela não é como foi, mas está lá. É uma fotografia. É uma foto de que a gente tem saudade e que quer imitar. Faça assim na sua comunidade. Experimente isso na sua vida. Vamos, não tenha medo. Vai dar certo, vai dar fruto, vai dar santidade, vai dar alegria. A alegria do ressuscitado tome conta da sua comunidade, da sua igreja, e lhe faça experimentar esta prática, esta praxis da misericórdia que faz tudo prosperar e frutificar na sinodalidade, na comunhão, na escuta catequética dos apóstolos, na Eucaristia e na oração. A todos bom domingo, a misericórdia do Senhor tome conta da sua vida e lhe faça misericordioso, misericordiosa, como o Pai é misericordioso. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós. Manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos o Salmo 117. O refrão: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Primeira estrofe. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Refrão: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Segunda estrofe. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro.
O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Refrão: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Terceira estrofe. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Refrão: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Durante a semana da oitava da Páscoa, tivemos ocasião de rezar a cada dia uma parte deste salmo, com uma frequência que chama a atenção. Exceto um dia ou outro, nós rezamos este salmo. Um salmo de alegria e de vitória que, colocado hoje entre as leituras, nos leva e nos convida a agradecer ao Senhor a sua bondade e proclamar que sua misericórdia é de sempre e para sempre. Destacamos então, já neste refrão, duas qualidades do próprio Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso, que experimentamos com frequência cotidiana, instantânea. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, e nosso povo gosta de dizer isso, nós gostamos de dizer isso. Experimentamos a bondade de Deus porque dele dependemos o tempo todo, nele esperamos, a ele nos entregamos, tudo é dele, para ele volta, dele vem. Vivemos com Deus o tempo todo, experimentando as manifestações da sua bondade. Deus é bom quando percebemos que as coisas difíceis são, de certo modo, facilitadas. Deus manifesta a sua bondade, sobretudo nas pessoas, que Ele aproxima de cada um de nós para nos ajudar, nos consolar, nos favorecer, se interessarem de nós e das nossas angústias, das nossas dores, dos nossos conflitos e problemas. Deus manifesta a sua bondade nos sacramentos do batismo, da Eucaristia, da reconciliação, do perdão dos pecados, do crisma, que manifesta a maturidade de uma pessoa em sua fé recebida no batismo, mas também no próprio matrimônio, onde o amor entre duas pessoas de sonho se torna realidade familiar, cheia de desafios, mas também de esperanças e alegrias, realizações. A bondade de Deus se manifesta quando um doente é visitado, ungido, consolado, potencializado para o seu bom combate ser definitivamente vitorioso em Deus, quer com a cura atual, quer com a vida eterna, segura, serena, firme na fé que empenhou durante toda a sua vida no seu amado Senhor. A bondade do Senhor se manifesta nos nossos ministros através do sacramento da ordem. Quando um seminarista ou um senhor casado são ordenados diáconos, as diaconias da caridade, da palavra, do altar, são expressões da bondade divina num consagrado. Quando um diácono se torna padre, presbítero, ali encontramos uma pessoa amadurecida na manifestação da bondade divina de tantas maneiras. A vida de um padre deveria ser epifania,
da bondade de Deus, e o é, por tudo aquilo que ele faz, pelo que ele é, pelo que Jesus nele se apresenta e leva a tantas pessoas. A vida presbiteral é epifania da bondade divina e da sua misericórdia. Quando um padre se torna episcopo, bispo, este homem se torna pastor, supervisor, companheiro, amigo, visitador, se torna pai de uma grande família chamada diocese ou prelazia. Estamos então diante de muitas, múltiplas manifestações da bondade de Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. E nós agradecemos ao Senhor por estas e por todas as tantas maneiras de Ele manifestar a sua bondade. E dizemos também que eterna é a sua misericórdia. Hoje estamos celebrando a festa da Divina Misericórdia e esta festa foi instituída por São João Paulo II a 30 de abril do ano 2000, quando no Vaticano canonizava a Santa Faustina Kowalska, polonesa, que em Polok, na Polônia, no seu convento, teve uma visão de Jesus no modo como se apresenta o quadro da Divina Misericórdia, que ele mesmo mandou que fosse pintado, com os raios vermelhos e brancos saídos do seu coração, com a frase: Jesus, eu confio em vós, expressão da sua misericórdia e da salvação que vem pela fé no batismo, que brotam do seu coração. São João Crisóstomo, no século IV, já tinha lido: aquele sangue e água que jorraram do peito aberto de Jesus pela lança na cruz, como fontes do batismo, a água, simbolizando o batismo, e a Eucaristia, o sangue de Jesus. Esta visão, Santa Faustina Kowalska teve no dia 22 de fevereiro de 1931, na Polônia. Difundida então esta devoção da Divina Misericórdia, São João Paulo II quis consagrar o mundo no ano 2002 à Divina Misericórdia, após a prática da festa da Divina Misericórdia a cada segundo domingo de Páscoa, ocasião em que ele estabeleceu para que viesse celebrada na Igreja Católica no mundo inteiro a esta festa que celebramos hoje. O sangue e a água que brotaram do coração de Jesus são as fontes de nossa misericórdia, da misericórdia que é recebida e compartilhada. Não basta pedir a misericórdia de Deus. No mundo sem coração, disse Papa Francisco, quando se referia ao Sagrado Coração de Jesus, na Dilexit Nos, amou-nos, nós precisamos ser o coração de Deus dentro do mundo e levar o mundo para dentro do coração de Jesus, como já o mencionava o documento de Puebla em 1979 a respeito dos leigos e leigas na Igreja. Estamos numa festa que abrange todos dentro deste mistério e desta mística da misericórdia divina. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Nós te pedimos a graça de sermos missionários, distribuidores, dispensadores da tua bondade e da tua misericórdia. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Dai graças ao
porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora eu diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora eu diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora eu diga: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Nesta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos a segunda leitura da Santa Missa deste domingo, na festa da Divina Misericórdia, segundo domingo do tempo pascal. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Desse modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais.
sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha confortante ouvir esta página do Novo Testamento. Ela é atribuída como autoria a São Pedro. É claro que nós sabemos que uma linguagem como esta, teologicamente tão articulada e tão madura, não pode fazer parte de um pescador que viveu toda a sua vida até que pôde, até o seguimento de Jesus e seu martírio em Roma, dependendo para viver a ele e sua família de pescaria, de uma luta grande, como tantos irmãos e irmãs nossas têm todo dia para viver. Mas aqui então é que vem o belo, a beleza da igreja que se formou em torno de São Pedro. E lá dentro tem pessoas capazes de fazer esta reflexão e articular a linguagem, colhendo do seu testemunho de apóstolo aquilo que amadureceu na força de Pentecostes para oferecer às gerações cristãs e, portanto, passar para dentro do cânon bíblico e chegar até nós uma página desta transcendência, desta excelência teológica. O texto é empolgante e envolve a alma, a mente da gente. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que abertura, solene e laudativa. Na sua grande misericórdia. E aqui o tema do dia de hoje, Festa da Divina Misericórdia. Por causa da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Aquele fato para Pedro e para a comunidade dele é fundamental. A fundamentação da fé é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, como primícia, como primeiro. Por causa deste fato, desta ressurreição, o Pai nos fez nascer de novo. Nós não morremos, mas já renascemos. Renascemos pelo batismo, nascemos de novo a cada vez que a gente professa a fé em Jesus, vivo, crucificado e ressuscitado, portanto, a fé querigmática do anúncio do mistério pascal completo, do Cristo total. Nós nascemos de novo. E nascemos para uma esperança viva. Nossa esperança não é balela, a esperança não decepciona, disse Paulo na carta aos Romanos 5,5. Nós nascemos para uma herança incorruptível. Nada corrompe a nossa fé. É tesouro imenso e eterno, que não se mancha nem murcha, que não tem nenhum leve sinal de desvio, de pecado, de marca negativa, e não murcha, ou seja, está sempre viçosa, está sempre viva. Borbulha dentro de nós a esperança, a fé, a caridade que brota do encontro com Jesus. Como está borbulhando dentro de mim, que falo, que está borbulhando dentro de ti, que acolhes a palavra. A borbulha, a nascente, de onde surge do Espírito do coração de Jesus, a alegria de pertencer a Ele, não murcha, pelo contrário, floresce, viceja, e que é reservada para vocês nos céus. Se é gostoso falar destas coisas, amar estas coisas, enquanto peregrinamos eternamente, o que será
Quando chegarmos no céu, nosso destino é o céu, nosso lugar é o céu, nossa casa está lá, nós já estamos lá. Como ouvimos na segunda leitura de domingo passado, nós já estamos no céu. Nossa vida verdadeira está escondida com Jesus, à direita de Deus, pronta para se manifestar quando Ele também se manifestar na sua glória e nós gloriosos e glorificados com Ele. Graças à fé, pelo poder de Deus, nós só cremos porque o poder de Deus se manifestou em nós no batismo, na crisma, em cada renovação de fé que a gente faz, em cada credo que a gente reza, a cada rosário que a gente começa, a cada terço nós rezamos o credo. Pela fé, graças a esta fé que pelo poder de Deus se manifesta em nós, nós fomos guardados, protegidos para a salvação que deve se manifestar nos últimos tempos. Nós estamos como que numa caixinha de tesouro. Nós somos o tesouro de Deus. Não é nunca demais chamar alguém de tesouro. Sim, teologicamente até concernente. Tu és o tesouro de Deus. Isso é motivo de alegria para vós, e o é. Concordamos com São Pedro. Você está feliz ao ouvir essas coisas? Eu muito. Esta alegria não tira a possibilidade de aflições, por causa de várias provações que a gente vai passar por algum tempo. Sim, você que está me ouvindo, você está dodói, você está tratando de um câncer, você está depressivo, você está com uma situação de separação, de divórcio em família, de um amor que foi uma ilusão, de um prejuízo causado por alguém de modo tão devastador, de uma injustiça que lhe fizeram, de esperar uma resposta que ainda não chegou e lhe angustia a demora, da falta dos recursos, do dinheiro, do emprego, da possibilidade de empregar-se porque gastou tanto para a sua formação acadêmica ou a de seu filho e não vem, só vem angústia, da droga que ameaça e perturba a sua família neste momento ou a vizinhança, de uma desilusão de fé, uma decepção de fé, ou seja, a nossa vida vai provada o tempo todo. Quando não tiver nada destas provações, vai ter uma provação interior da noite escura da alma, que todo santo experimenta, que todos nós passamos. Nós todos experimentaremos uma espécie de abandono de Deus, entre aspas. Não é verdade que Deus nos abandona, mas nos sentiremos sozinhos. A solidão da noite escura. Um dia se deveria escrever sobre isso. E Deus nos faz experimentar esta provação para nos fortalecer. A provação, a crise, são sempre positivas, jamais negativas. Bem-vindas crises, bem-vindas as provações por causa da nossa fé, porque nela nós crescemos, jamais diminuiremos. Antes, sairemos fortalecidos. Desse modo, diz Pedro, vossa fé será provada como sendo verdadeira. A fé verdadeira ou é provada ou não é verdadeira, é frágil. Com qualquer conversa fiada, já se leva para outra igreja, muda de credo, não se participa mais da missa, não se confessa mais, não se reza, se cai numa indolência espiritual terrível, numa negligência moral, numa convalidação do mal, numa adoção de condutas completamente contrárias àquilo que até aqui se professava e se celebrava. A vossa fé será verdadeira, mais preciosa que o ouro, que é provado no fogo. Como o ouro, será provada também a nossa fé. E alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação do Senhor Jesus. Nossa fé será glorificada. Não será algo inútil, desperdiçado. Nada será desperdiçado. Tudo vai constituir o nosso patrimônio espiritual e existencial para que a gente se apresente diante de Deus e por Ele glorificado em Jesus Cristo.
E aqui vem a conclusão, a cereja do bolo desta página. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. É o que acontece com a gente. Nós dizemos, Senhor, eu te amo. Nunca vimos aquele para quem dizemos isso. Sem o ver ainda, nele acreditais. Concordo. Dizemos que acreditamos no Senhor sem nunca tê-lo visto. Quem de nós viu Jesus? E isto, diz São Pedro, será para vocês fonte de alegria indizível e gloriosa, porque obterão aquilo em que acreditais, que é a vossa salvação. A nossa salvação está em dar um salto de fé no escuro, está em dizer que amamos e acreditamos aquele que nós nunca encontramos, nem nunca vimos e nunca tocamos com a mão, mas não é verdade que isso é tão assim, porque tocamos com a mão, vemos, ouvimos a palavra, o sacramento da Eucaristia, a igreja, as pessoas, os pobres. Este é Jesus que se nos antecipa. Como dizem os grandes teólogos, a prolepse do reino. O reino de Deus já antecipado. Eu escrevi minha tese de doutorado em teologia exatamente sobre isso. O reino de Deus antecipado. E estou para lançar o livro logo mais, que o farei já pela Paulus. O reino de Deus antecipado. Que página, que página. Te desejo todo o bem. Que o reino de Deus tome conta de ti, te envolva, te conduza, te produza a mesma alegria que brota do coração de quem ama, acredita e anuncia a ressurreição do Senhor Jesus. Boa festa da Divina Misericórdia, bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz. Precisas despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa universal. No mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, vitória sem igual. A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó noite batismal. De tuas águas puras nascem novas criaturas. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos 19 a 31, na missa da festa da Divina Misericórdia, no segundo domingo do tempo pascal. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana,
Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos concluindo a 8ª de Páscoa, dentro da festa da Divina Misericórdia. Felizes e agradecidos a Deus, porque a sua misericórdia é eterna e a sua bondade é infinita para com todos nós. Nós estamos ainda dentro do mesmo dia, do domingo, em que Jesus ressuscitou. E isto nos informa São João ao iniciar a página do Evangelho que ouvimos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o domingo da ressurreição, Jesus veio ao encontro dos seus discípulos numa forma que questiona tudo em nossa fé e em nossa vida. As portas estavam fechadas por medo dos judeus. Portas que não querem dizer apenas portas de madeira. As portas do coração da gente, pela incredulidade e pelo medo, vão se fechando. Tome cuidado. Jesus, entretanto, atravessa os fechamentos de todos nós. Abram as portas a Cristo, disse o santo que instituiu a festa solene de hoje, da Divina Misericórdia, São João Paulo II. Escancarai as portas a Cristo. Ele não tira nada. Não tenham medo. Não tenham medo. E Jesus entrou onde eles estavam e disse: "A paz esteja convosco." As primeiras palavras de Jesus ressuscitado aos discípulos, à sua comunidade, exatamente são estas: "A paz esteja convosco." O Papa Leão XIV iniciou seu pontificado mencionando exatamente esta frase de Jesus e como tem feito um esforço enorme de pontífice para conseguir a paz no mundo. Todos nós somos missionários da paz e dela promotores e construtores. A paz é Jesus Cristo. Esse é o primeiro dom do ressuscitado.
O dom de Deus é a paz, o shalom de Deus. A presença de Deus entre nós, Ele é o príncipe da paz. Sem Jesus, só teremos guerras, tristezas, luto e morte. Depois destas palavras, Jesus mostrou a eles suas mãos atravessadas pelos pregos, com as marcas dos pregos, e o seu peito, o seu coração, aberto pela lança. Então, isto causou uma grande alegria nos discípulos por verem o Senhor. Ver a Deus é a nossa alegria e vida. A glória de Deus é o homem vivo e a visão de Deus é a vida do homem, disse Santo Irineu de Lyon. Portanto, os discípulos, com esta experiência, ficaram imensamente felizes. Novamente, Jesus lhes deseja a paz e diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. O envio missionário é a segunda atitude do ressuscitado para com sua comunidade. Não se pode ter e conter isso. É necessário anunciar que o Filho de Deus está vivo, vencedor da morte, do pecado, do mal, e que é capaz de comunicar vida feliz e plena para todos no mundo. Depois de ter dito isso, e o texto parece que vai elencando uma coisa depois da outra, depois de ter dito isso, terceiro ato do ressuscitado, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Pentecostes ainda está há 50 dias, mas para São João o Pentecostes se antecipa. O ressuscitado, no primeiro dia da sua ressurreição, já dá a todos o Espírito, que ele mesmo entregou ao Pai na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, à sua comunidade, querida Igreja, recebei o Espírito Santo. E nós acolhemos o dom do ressuscitado a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito dado a nós na Santa Missa de hoje também. Para que é dado o dom do Espírito Santo? Para o perdão dos pecados. Ali Jesus institui o sacramento da Divina Misericórdia, portanto, a confissão, o perdão dos pecados vindo dele e do seu Espírito. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Este é o outro dom. Portanto, paz, envio missionário, Espírito Santo, perdão dos pecados. 4 dons maravilhosos da ressurreição de Jesus: paz, missão, perdão, na força do Espírito. Aqui o texto faz um salto e fala de Tomé, que não estava com eles quando Jesus veio. Como não? Onde andava Tomé? Tomé representa então a possibilidade da ausência dos discípulos hoje na igreja. Tomé incorpora ou dá a representação de você, de mim, quando a gente sai, abandona, deixa a comunidade católica, fica zanzando por aí, fazendo nada, não vai à missa. E isso já começa com as crianças, com os jovens, com os adultos, troca a Eucaristia, quem sabe por uma mesa de bar, de rodada com amigos, uma balada, não é? Troca o encontro com a comunidade na Eucaristia por um jogo de futebol, por uma partida, por qualquer diversão, enfim, por uma viagem, por qualquer coisa que poderia também acontecer, sem que se desfrutasse da outra. O encontro com a comunidade é vital, minha gente. É vital para a nossa fé. Sem ela, a nossa fé morre. A nossa fé é alimentada na fonte da comunidade. O carregador da bateria da nossa fé se chama igreja, se chama comunidade. Portanto, vamos à missa. Não troque a missa por nada. É ela a fonte da divina misericórdia. Não perca. E então, os discípulos não tinham Tomé, que estava por aí, e quando voltou, ouvindo o relato do encontro de Jesus com eles, disse que se ele não visse, se ele não tocasse, não acreditaria.
De fato, quem está de fora, quem está ausente, se torna carente de toque, de visão, de experiência tática, tépida da fé. Só acredita vendo, só acredita tocando. Esta mania de tocar em tudo para acreditar, essa mania de ver tudo para acreditar, não é sinal de uma fé amadurecida, é sinal de carência de fé, de escassez de fé, de fragilidade da fé. Nossa fé é robusta quando não precisarmos mais de nada, quando acreditarmos sem ter visto, quando amarmos sem nunca tê-lo encontrado. Disse São Pedro agora há pouco na segunda leitura. Não acreditarei. Que declaração mais devastadora, que declaração mais triste a ser dita dentro da comunidade. Eu não acreditarei se eu não ver, se eu não vir, se eu não tocar. 8 dias depois, Jesus volta e se dirige exatamente a Tomé e diz para ele: põe teu dedo aqui e olha, vê as minhas mãos. Tu não querias tocar e ver? Pois faz isso agora. E não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus repreendeu a incredulidade de Tomé. O incrédulo é também o ingrato. Na falta da fé, vem o forro da ingratidão, do murmúrio, da reclamação, da exigência. Normalmente quem está de fora só sabe jogar pedra, criticar, só sabe condenar, é moralista, é cheio de regras, exigente, quer aparecer às custas da comunidade, da igreja, quer tudo exclusivo, especial. Você é assim? Você se comporta assim na igreja? Pare com isso. Isso é feio. Isso não é nosso. Não seja incrédulo, mas fiel. Quer dizer, passe para dentro. Venha. Venha sofrer com a gente. Venha trabalhar com a gente. Venha construir com a gente. Venha pensar com a gente. Venha contribuir. Venha ouvir. Venha refletir. Venha ser dizimista conosco. Sim, não fique de fora jogando pedra na porta da igreja, nos padres, nas freiras, nos bispos, nos leigos, nos coordenadores. Isto é muito triste, isto é muito feio para você, para o seu batismo. Não faça isso. Não se comporte assim. Você não tem a nossa aprovação. Só tem a aprovação da sua má consciência. A sua escassez de fé lhe levou a isso. Volte, venha para cá, para que a comunidade cure, na sua divina misericórdia, o teu pecado eclesial. Volte, se confesse, se insira de novo na nossa comunidade. Você é sempre bem-vindo, bem-vinda. Nunca deixamos de te amar, mesmo quando você jogou pedra na gente. Volte, nós te perdoamos. Volte, você é muito importante para nós. Nós te amamos. Tomé então respondeu: meu Senhor e meu Deus. Esta é uma expressão de quem se arrepende, de quem se entrega, de quem pede desculpas. É o humilde. É aquele sobre o qual o Senhor constrói coisas grandes. Tomé será grande. E Jesus disse algo, para finalizar, que tem a ver conosco hoje. Comigo, contigo que ouvimos esta página do Evangelho. Tomé, tu acreditaste porque tu me viste? Bem-aventurados, felizes aqueles que hão de crer sem nunca terem me visto. Como disse São Pedro na carta, na segunda leitura de hoje. Vocês ainda não viram o Senhor e nele acreditais. Sem nunca tê-lo visto, vocês o amam. Esta é a fonte da nossa alegria e da nossa felicidade. E João constrói a conclusão do texto de hoje dizendo algo esplêndido. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. E continua realizando estes sinais que estão escritos nos livros da vida de cada um de nós. Jesus está escrevendo os seus sinais no dia a dia de cada um de nós. Que maravilha! Este programa é um milagre, é um sinal.
escrito por Jesus na vida da internet, em todo lugar onde ele é ouvido, apreciado. Mas estes aqui que estão no Evangelho foram escritos, foram condensados neste contexto e neste texto para que vocês acreditem que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, vocês tenham a vida eterna no seu nome, a vida plena, o nome de Jesus, fonte de vida e de misericórdia para nós, porque Jesus quer dizer Deus salva. Deus está salvando o seu povo dos seus pecados. É tudo aquilo que a gente quer, a nossa salvação. Salvação para você e sua família, misericórdia divina para você e para todos. Muita paz, perdão, Espírito Santo, missão, alegria. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e derrama sobre nós a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, porque Ele é muito bom. Eterna é a sua misericórdia. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Divina misericórdia, derramai-vos sobre nós. A todos, bom domingo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração. Um canto de alegria surge entre
relação ao teu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós.